Ela não vai chegar mesmo, eu acho que ela não vem, então. Acho que não. Demora alguns segundos aqui. Próxima vez eu vou convidar outro colega lá da FAO. Inclusive, ontem eu tive numa banca de mestrado da FAO, do professor Caio, né, que também é um parceiro meu lá, e inclusive de um ex-aluno nosso aqui da mecânica, né, que foi fazer mestrado lá na arquitetura. Ah, legal. Mas, bom, eu agradeço a presença de todos, né? Estou vendo que tem alguns colegas aqui do Vitor aqui, acho muito bom isso, alguns alunos do curso. Quisera que Na todos, verdade, eu acho que eu não quisera que, conheço nenhum. Eu não conheço é, ninguém aqui. acho que são alunos de introdução à engenharia mecânica, né? Porque eles têm aí essa tarefa de assistir os trabalhos, né? De pós-graduação, mas é uma coisa muito boa, eu acho, né? Acho que seria legal Sim. que a gente pudesse ter sempre uma participação maior dos alunos. Mas, então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início à apresentação do Vitor Matos, que é uma apresentação conclusiva, né? O trabalho de projeto de graduação 2, né? É um tema que já foi apresentado no semestre passado, o professor Mário também estava na banca. E então, Vitor, você vai ter aí agora em torno de 20 minutos aí para fazer sua apresentação, tá? E Ok. depois disso a gente passa a análise do trabalho, avaliação do trabalho pela banca, tá bom? Ok. Então, boa apresentação e fique à vontade. Ok. Obrigado, professor. Ok. Bom dia, professores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela presença dos senhores e também dos demais participantes. Eu gostaria de agradecer também pela disponibilidade, tanto do professor Pimenta quanto do professor Mário, por terem ido até o UNB até nesses tempos de pandemia, né, para me ajudar a pegar os equipamentos necessários, porque sem isso não teria sido possível realizar o projeto. Então, ok. Eu vou falar agora sobre um projeto que é o estudo teórico experimental de chaminés solares. A apresentação vai seguir a seguinte estrutura. Bom, o objetivo desse trabalho, na sua fase inicial, era apresentar um modelo teórico para tentar prever o desempenho de uma chaminé solar. E, posteriormente, também era objetivo construir uma chaminé para poder realizar medidas experimentais. E, então, comparar o que foi observado com o que se esperava do modelo teórico. Bom, a chaminé solar, para quem não sabe, é uma estrutura que utiliza do calor transmitido pela radiação solar para aquecer o ar. E pela diferença de densidade, então o ar tende a subir em direção à saída da chaminé, induzindo um fluxo de ar. Ela é utilizada, ela pode ser utilizada tanto para sistemas de ventilação ou climatização de edifícios, que é uma solução bastante interessante, né, nos tempos atuais, cada vez se demanda mais energia verde, né? Então, é o tipo de solução que demanda um investimento inicial, mas depois disso você não vai gastar mais energia, então é bastante interessante. Ela possui uma parede para absorção da radiação, que é coberta por uma placa de vidro que permite que os raios solares passem, formando assim um canal por onde o ar aquecido pode escoar. Foi utilizado o modelo de Bansal em conjunto com outros atores. Esse modelo consiste no balanço de energia para os componentes da chaminé solar, como apresentam as equações a seguir. A equação 1 mostra o balanço de energia para a parede absorvedora. Do lado esquerdo da equação tem-se o termo de absorção de radiação solar que atravessa o vidro, efetivamente. E do lado direito tem-se os termos de perda de calor por convecção com ar e perda de calor pela irradiação da parede para o vidro. A equação 2 é análoga à anterior, com os termos de ganho de calor por radiação solar e pela radiação térmica vindo da parede. E do lado direito tem-se a perda por convecção e a perda pela irradiação do vidro para o ambiente externo. A equação 3 mostra o calor pela convecção com o vidro e com a parede, que é ganho pelo ar dentro do canal. Por fim, a vazão máxima de ar é dada pela equação 4.
Quanto à construção do aparato experimental, a estrutura da chaminé foi construída com chapas de MPU, que é um material de espuma de poliuretano, coberta por superfície de alumínio. Esse material é utilizado para a construção de dutos de ventilação ou climatização, por ser um ótimo isolante térmico e apresentar uma relativa facilidade de construção. Essas chapas elas foram cortadas manualmente e coladas com um adesivo multiuso de alta fixação, também utilizando um selante acrílico para vedar as arestas internas do canal e prevenir vazamentos. Uma chapa de vidro comum de 8 milímetros de espessura foi utilizada para a placa que cobre, né, a chaminé solar, e foi construído um suporte fixado na parte de trás da chaminé que permite a inclinação dela. Para as medidas experimentais, então, há 5 pontos de medição de temperatura foram escolhidos, sendo um na placa de vidro, um na superfície da parede da chaminé e 3 ao longo do comprimento da chaminé, para a medição da temperatura do ar. Essa medição foi realizada com termopares do tipo T, que abrangem mais do que suficientemente a faixa de temperatura das medições. Esses termopares são conectados a módulos de medição de temperatura que fazem a compensação de junta fria e a amplificação do sinal dos termopares, que o sinal dos termopares é dado em milivolts, então você precisa dessa amplificação para conseguir fazer a leitura dos dados. Esses módulos são conectados a uma placa microcontroladora Arduino, já dando valor em graus Celsius como output. Aqui é vista uma imagem do sistema, com os termopares ligados aos módulos e os módulos ligados ao Arduino, com o Arduino conectado ao computador para o registro das temperaturas. Para a medição da radiação solar foi utilizado um piranômetro, que é um instrumento para a medição de radiação, o modelo SPN1 da fabricante Delta. Ele foi montado em um suporte vertical na mesma inclinação da chaminé solar para medir a mesma radiação que incide sobre a chaminé. Esse instrumento é conectado ao computador através de uma saída serial que permite a visualização em tempo real e também o registro dos valores de radiação solar em um arquivo de texto. Aqui é vista uma imagem desse piranômetro inclinado ao lado da chaminé, essa montagem com esse suporte vertical. Okay. Para a medição de vazão de ar, na verdade, é necessária a medição da velocidade do ar na saída da chaminé. Para isso, é utilizado um anemômetro do tipo turbina, que é apontado na direção do fluxo de ar. Para poder obter a vazão a partir da velocidade medida, foi necessário montar uma redução de área na saída da chaminé para levar o ar até um cilindro de área conhecida. Nesse caso, o registro foi realizado manualmente e não através do computador, como no caso da temperatura e da radiação solar, porque o aparelho só mostrava o valor da velocidade no monitor e não possuía nenhuma saída de dados. Então, era preciso visualizar, anotar a cada 5 minutos. Aqui é visto um diagrama da montagem de todo o aparato experimental, mostrando cada conexão, onde o número 1 é a chaminé em si, o número 2 é um módulo de medição de temperatura ligado ao número 3, que é a placa Arduino, que por sua vez é conectada ao computador em número 4. O piranômetro em número 5 também é conectado ao computador, e o anemômetro em 6 é apontado para a saída da chaminé, já com a redução de área montada também. A figura mostra a montagem final da chaminé pronta já para as medições experimentais. Então, foram
realizados 4 testes em dias distintos, geralmente nos horários de 9 da manhã a 1 da tarde, que era o horário que tinha disponível de sol, que atingia, que a área que eu tinha para fazer as medições, porque isso foi preciso ser realizado em casa mesmo, não tinha como ficar indo para o UNB, ainda mais agora, né? Não está tendo nem aula presencial. Enfim, um dos resultados obtidos a partir dessas medições foi como as temperaturas variaram ao longo dos testes. A figura mostra especificamente o teste número 1, onde a temperatura da parede é sempre maior que as demais, seguida pela temperatura do ar na saída do chaminé. O comportamento das curvas varia conforme as condições do dia variavam ao longo dos testes, com interrupções na radiação solar, quando se tinha presença de nuvens. Então, você vê essa queda de acordo com o horário, a queda na temperatura medida. Já essa figura mostra como as temperaturas tendiam a subir conforme a radiação solar aumentava. Então, utilizando as equações propostas no modelo, isso foi no PG1, na parte inicial do projeto, utilizando aquelas equações com os valores de radiação medidos ao longo dos testes com o piranômetro, é possível fazer uma comparação entre os valores observados experimentalmente e os valores esperados teoricamente, calculados com auxílio do software EASE. Nessa figura, observado que as curvas para as temperaturas do vidro variam aproximadamente da mesma forma, conforme a radiação solar aumenta, porém com uma certa subestimação dos valores de temperatura calculados com relação ao que foi observado na prática. Nessa figura são comparadas as variações de temperatura da parede absorvedora, onde existe uma grande diferença entre os valores observados e os obtidos pelo modelo teórico. É possível que essa diferença seja dada por uma perda de calor por condução da superfície de alumínio para a espuma de poliuretano no interior da parede. Achava-se que, por ser um material isolante, a perda por condução seria irrelevante, portanto não foi considerada. É possível que essa discrepância também seja atribuída a um contato ruim entre o termopar e a superfície. É possível que não tenha sido montado perfeitamente. Essa figura mostra a comparação entre as temperaturas calculadas e as temperaturas observadas experimentalmente para o ar, com a discrepância entre os valores diminuindo conforme a radiação aumenta. Nesse caso, o valor observado é superior ao que se esperava, diferente da parede observadora, onde o valor observado foi menor. Nesse caso, é superior, possivelmente devido ao isolamento térmico que tentou se dar aos termopares ter sido insuficiente. Então, eles possivelmente foram afetados pela própria radiação incidente e registraram medidas maiores do que o esperado. A comparação entre as vazões de ar também mostrou uma superestimação dos valores observados experimentalmente, possivelmente devido a uma soma de fatores. Um desses fatores é a perda de carga produzida pela redução de ar na saída da chaminé, que idealmente não estaria presente, porém foi uma medida necessária, pois o anemômetro de turbina era a única forma disponível para a realização da medida de velocidade do ar. Outro fator que possivelmente contribuiu para essa discrepância é um fenômeno bastante relatado por outros autores que pesquisam as chaminés solares, que é o fluxo reverso, ou reverse flow, ocorrendo principalmente no caso de grandes lacunas de ar no canal da chaminé. Ingram, em conjunto com outros autores, por exemplo, observou a ocorrência do efeito em chaminés com a distância de 150 milímetros entre a parede absorvedora e a placa de vidro, que é justamente a distância utilizada na chaminé desse trabalho. Rajib e outros autores compararam modelos teóricos com observações experimentais realizadas e observaram o mesmo tipo de discrepância, com diferença de até 121% nos valores, listando esse fluxo reverso do ar como uma das causas para essa diferença.
Então, em conclusão, o modelo prevê, em parte, o comportamento das temperaturas medidas. Existe uma discrepância nos valores, possivelmente devido a limitações do aparato experimental, como a redução de área utilizada e a montagem dos termopares muito próximo da parede, que não condizia, então, com a temperatura do ar vista na parede inteira, ou não, na lacuna de ar inteira. Também tem a existência dessa reversão do fluxo, devido à grande distância utilizada para a lacuna de ar no canal. Possíveis melhorias que podem ser feitas, então, são a utilização de anemômetros de fio quente na saída da chaminé, para que não seja necessário utilizar essa redução de ar, que constringe o fluxo e portanto, prejudica a vazão. Também a implementação de uma parede absorvedora que possua maior adequação para a absorção de energia solar, no caso, seria uma maior razão de absortividade para emissividade, que é um fator importante em aplicações onde se deseja a absorção de energia solar. E também a diminuição da distância entre a parede e o vidro, para tentar evitar o problema de fluxo reverso. Aqui estão as referências dos artigos que citam esse fluxo e outras coisas que eu falei durante o trabalho. E é isso. Muito obrigado, professores. Ok, obrigado, Vitor. Bom, eu fiz algumas anotações minhas aqui durante a sua apresentação, mas no momento eu vou passar a palavra ao professor Mário, de imediato, para que ele possa passar a sua avaliação do trabalho. Professor Mário, fique à vontade. Opa, estão me ouvindo? Sim. Ok. Primeiro eu queria agradecer ao Vitor e ao Pimenta aí pelo convite de participar. Esse é um assunto que eu gosto, que me interessa. Eu até já discuti alguma coisa com o Pimenta, que eu acho que a gente podia evoluir nessa temática aí, talvez implementando outras tecnologias aí, como, por exemplo, a ventilação passando pelo solo e tal, que talvez fosse uma coisa interessante. Mas, então, só para contextualizar aí, né, esse primeiro momento, eu gostei muito do seu trabalho, Vitor. Eu achei bem interessante a coisa, assim, o contexto, a ideia de ter um trabalho experimental acoplado, né, ou junto com uma modelagem que você possa fazer, né, validar o modelo baseado em experimentos aí de curta duração, de campanhas de experimento, porque aí depois com o modelo validado você pode aplicar isso em outras situações mais reais, né, que tenha uma maior validade na prática mesmo, né? Então, eu gosto muito desse tipo de abordagem que você usou, né? Mas aí eu acho que o relatório ficou devendo. Na verdade, era isso aí. Eu não achei que o relatório condiz com o que você fez, porque eu vi o que você fez, o seu trabalho em si, né? Então, primeiro uma curiosidade, você conseguiu fazer funcionar direitinho o piranômetro lá, né? Sim. Deu um pouco de trabalho. Fiquei alguns dias tentando só ligar ele ao computador, mas uma vez que consegue ligar ele, é bem fácil de utilizar. Mais E fácil os que o Arduino. dados? E os dados dele são consistentes? Sim. Porque ele devia dar dados de radiação direta, radiação E difusa e difusas. radiação Sim. global. Ele dá, no caso, ele dá global e a difusa. E para achar direta tem que Então você faz aquela subtrair. a continha, né? Isso. Ah, tá certo. Então isso era uma curiosidade que eu tinha, Uma porque coisa, só um detalhe, talvez não tenha ficado claro no relatório, que é uma dificuldade que eu quero esclarecer já
para a próxima utilização que o senhor for usar esse piranômetro, que é, no caso, para ligar ele ao computador, você precisa de um adaptador, um cabo adaptador da entrada dele, que eu precisei comprar separado. E você precisa instalar um driver bastante específico para conseguir utilizar ele. Se você não instalar esse driver específico, que inclusive não é o driver que o fabricante te dá, ele não conecta no computador. O piranômetro nem liga. Então, eu deixei esse driver no apêndice do trabalho, já para facilitar a próxima utilização aí. Ok, tá legal. Valeu, obrigado. Bem, então, eu vou fazer o seguinte, ô Pimenta, se você concordar, porque eu fiz da outra na defesa do Matheus, que é compartilhar o meu documento aqui que está comentado. Fica à vontade, Mário. Isso aí ajuda bastante. Facilita um pouco para seguir, até você, Vitor, seguir e os outros, a audiência também, principalmente o orientador aí. Ok? Então, peraí, deixa eu só... Às vezes eu apanho disso aqui, que esse trem some aqui. Aqui, pronto. Deixa eu compartilhar o meu documento aqui. Está compartilhado? Sim. Então, eu peguei e fiz o que eu fiz foi colocar alguns comentários aqui no seu relatório para a gente poder seguindo, né? Então, esse é uma coisa que a gente tinha falado até na defesa anterior, que seu resumo tem que trazer o trabalho inteiro. Eu tenho que ler o resumo e entender tudo que você fez. E aqui eu não consigo, tá? Então, tem que melhorar esse resumo aqui, porque não tem qual foi a sua conclusão, né, dos seus resultados, alguma coisa sobre a metodologia, tá certo? Então, isso tem que melhorar. Então, deixa eu dar sequência aqui. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu ver se consigo mover. Aqui, pronto. Que coisa, não apareceu aqui o meu... Ok. Eu acho que aqui, nesse coisa, eu deixei, botei aqui um highlighted, né? Aqui para você explicar melhor isso daqui, essa questão da pressão e tal, porque eu acho que isso não procede, porque Sim. eu acho que não é assim que funciona. Porque você tem uma pressão maior lá em cima, mas você tem o peso do ar aqui embaixo. Então, uma coisa compensa a outra. Mário, Então, isso aqui... isso daí que não está bem explicado no texto. Essa solução arquitetônica, que na verdade é secular, né? Essa questão do vento, da ação do vento, é que, em função da geometria, né, que é criada, se forma uma zona de baixa pressão, entendeu? Que induz a tiragem. É que não está bem explicado ali no texto, mas é esse o problema, tá? A ação do vento é nesse sentido. Espera aí só um pouquinho, Pimenta, porque Tá eu não certo. posso atender agora, não. Ele não pode atender agora. Desculpa, é porque em casa, né, parece Entendeu, essas Mário? coisas. Isso é Entendi, não, entendi. uma solução que a arquitetura usa até hoje, né? Eles criam Sim. uma superfície, né, que conforme o ar passa por ela, cria uma zona de baixa pressão e isso induz uma aspiração do ar. Sim, eu entendi até o coisa. Eu acho que não está bem explicado aqui. É isso aí. Eu achei mesmo que era isso, né? Que você cria o próprio escoamento cria, não é a diferença de altura que cria. Ok. Eu vou melhorar isso. Deixa eu botar outra observação aqui. Eu botei aqui algumas coisas que eu não entendi o que você quis dizer, apesar de que está escrito modelo teórico para simular numericamente, né? Então, o modelo é numérico, né? A teoria, você usa a teoria para criar um modelo que você possa resolver ele numericamente. Então, explicar isso melhor. Essa revisão bibliográfica, né? Eu até passei batido aqui, mas a revisão bibliográfica eu acho que tem que ser um capítulo à parte,
né? Você tem que ter o capítulo de revisão bibliográfica. Os objetivos, eles têm que estar em algum objetivo geral para a gente ler e entender o que você quer chegar lá no final do seu trabalho, né? Sim, E depois alguns objetivos específicos para a gente ver, são marcos que você, para chegar lá no final, você tem que passar por eles. Não, não são atividades, é uma coisa que é bem complicado, né? Assim, a diferença é pequena entre o que, que é uma atividade e o que, que é um objetivo, né? E eu já vi trabalhos que apresentam isso, até eu mesmo, às vezes eu escrevo objetivo específico, quando eu vejo, eu estou descrevendo a metodologia que eu usei. Então, tem que ter aí, você tem que ter objetivo como marcos que você tem que chegar no final de várias atividades para você evoluir para no final ter um objetivo específico. A metodologia, achei muito, um parágrafo de metodologia, não diz o que você fez, tem que ser sim. um capítulo à parte também, esse é no meu entendimento, né? A gente conversou em outra banca agora sobre a estrutura de um relatório que está bem melhor do que o seu, e ainda assim a gente identificou algumas coisas que podem melhorar. Então, por exemplo, você botar uma revisão bibliográfica, e eu particularmente gosto de ter separado a revisão bibliográfica, que fala de trabalhos, né, que estão sendo feitos e realizados, né, do estado da arte, né, atuais, e para você posicionar mais ou menos o seu trabalho dentro desse contexto, pode ser também alguma coisa técnica, se não for tão científica, mas... E um referencial teórico, onde você explica algumas coisas que servem de base para você chegar nessa sua metodologia. Então, acho que isso tem que ser um capítulo à parte, independente de você ter o referencial teórico ou não, eu acho que a metodologia tem que ter um capítulo à parte, explicando tudinho que você fez, por que que você fez, Ok. daquela maneira, ok? Acho que essas coisas aqui de transferência de calor, acho que não tem necessidade, né? Isso, Sim. essas coisas que são já de conhecimento geral, né? Assim, de Eu domínio fiz isso mais público. pensando na Então, profissão de isso aqui não arquitetura precisa. ah, Eu acho que isso mas aqui acho bem realmente não interessante. precisa. Eu acho que você pode colocar, talvez, no seu referencial teórico, ou talvez até na metodologia, quando você precisa invocar alguma desses conhecimentos, você coloca lá, porque até Ok. fica mais fácil de você ler e ver o que que é. Deixa eu ver aqui. Essa radiação aqui, ó, é uma radiação extraterrestre, né? Sim. É. Então, eu acho que isso aqui é radiação solar direta. Essa é Eu, extraterrestre. eu acho que eu confundi algum termo, porque eu estava lendo o livro em inglês, talvez eu tenha traduzido errado algum termo, Né? mas Isso aqui eu vou corrigir isso aí. esse F aqui é uma correção da órbita, né? Então, isso aqui é radiação solar horizontal extraterrestre. Sim. É, eu acho que não, porque se tem a constante solar ali, é uma fração da constante solar, não é Não, não, é não. extraterrestre. A extraterrestre ela entra no balanço também, mas Não. aí é uma fração da constante solar. Não, mas esse F aqui, ele corrige pela variação da distância da Terra para Sim, o Sol. mas o SC é a constante solar, é a radiação solar a meia distância orbital. Sim, mas ela é E extraterrestre, tem é um ângulo fora de da incidência. atmosfera. Eu não sei, Por a isso gente precisa que... revisar direito, mas, enfim, existe a radiação extraterrestre, claro, da abóbada celeste, claro, existe, Isso, né? isso. Mas me parece que não tem, nela não entra a definição da constante solar, entra a temperatura do céu, a temperatura da abóbada. Não, não, nós estamos confundindo duas coisas aí, porque essa radiação aí é solar. Ela não tem nada a ver com a radiação do céu, da atmosfera, que Então, de mas quando ondas você disse longas, né? extraterrestre é o quê?
Extraterrestre que não tem a variação, a influência da atmosfera. Não, tudo bem. Então é radiação solar que você está falando. É radiação solar É. extraterrestre, fora da Não, atmosfera. Botar assim, fora da não. atmosfera. Entendi. Não é a radiação Não é na difusa, superfície. não é a Não é radiação na difusa. superfície. É, porque Entendi. extraterrestre, ela é sempre Sei, direta, né? a que chega nas camadas mais externas da atmosfera. Entendi. Isso. É isso que isso aqui está dizendo. E não é o que é na superfície. Não, sim, claro que não. Tá? Pois é, e A aqui não questão aí é o está. uso do termo extraterrestre. Eu interpretei como a radiação da abóbada celeste. Ah, tá, não. Extraterrestre é fora da atmosfera. Que é o que está aqui, está certo. Porque essa equação está certa. É a constante solar, né? Como você comentou aí, que na distância média, né? Aí você corrige, porque nem tudo está na distância média, e você corrige pelo fato dependendo de onde você está, né? Mesmo que fora da atmosfera, Não, corrige sim. pela latitude. Então, isso daqui é extraterrestre. E é direta, é sempre direta, tá certo, mas o fato de você colocar aqui em radiação solar direta dá a impressão, para mim deu, que é na superfície, e que aí tá errado. Tá, Vitor? Aham, Então, eu não sei se eu quis diferenciar, só que não era difusa, no caso, não era vinda do que é espalhado, né, na na atmosfera. atmosfera, é Mas isso. eu preciso Mesma corrigir coisa. isso, então. Mas é a mesma coisa. A direta, extraterrestre é a mesma coisa. Estamos falando da mesma coisa. Então, aqui você tem, eu não gostei desse negócio que o Sol atinge, né? Tá errado, dá uma expressão errada. O Sim, Sol não né, atinge a os raios atmosfera. solares, no É, caso. tá? Sim. Você entendeu o porquê dessas oscilações aqui? Eu imagino que seja por interferência de vento, só porque tá pelo horário, né? O vento não, das nuvens que aparecem. As nuvens, isso. Eu achei que, como você escreveu aqui, não tá, essa aqui só pode ser nuvem que apareceu. Sim, E está bem consistente, porque quando a nuvem aparece, a direta diminui, a difusa aumenta. Então, você pode sim. ver aí que está bem consistente isso aí. Você colocou essa equação aqui de Nusselt, que é importante. Esse Nusselt aqui é para que condição de que regime? Se não me É engano, é só. Ele não tem turbulência, nesse caso. laminar. Né? Isso. Então, especifica aí Ok. que é a condição laminar, porque faz diferença. Deixa eu ver aqui. Assim, quando você fala detalhamento dos parâmetros, eu não sei se precisava dessa altura, né, altura. Então, acho que podia ser num texto mais corrido aqui, né? Apesar de que eu gostar de compartimentalizar, mas acho que aí no caso, deixa eu ver aqui, no caso aí não precisava, né? Nós estamos falando de uma Uhum. coisa só, dos parâmetros desse coisa, né? Mas é uma questão de estilo. Aqui que eu acho que eu comentei errado lá em cima, eu acho que lá em cima não estava meio confuso, mas não estava errado. Aqui que eu achei que não tem esse efeito que está descrito aqui, ó. Porque tem uma diferença de pressão, mas tem um peso do fluido. Então, isso aqui tá, do jeito que está escrito aqui, está errado. Pode ser que você queira ter Ok. dito outra coisa. Eu preferi, em vez de transferência de calor, o balanço de energia, né? Isso aqui é um balanço de energia, que envolve os termos de transferência de calor, e no caso aqui é um Sim. balanço de energia em regime permanente, certo? E aí Ok. fiquei na dúvida, por causa daquilo que estava lá em cima, como que isso aí é calculado, esse G, né? Essa radiação aqui
né? Como ela é calculada, né? Sim, no caso, não foi calculado, né? Todas as vezes que eu utilizei a radiação foi tanto ou medido pelo piranômetro ou com base de dados, acho que do Inmetro, se não me engano, que eu utilizei. Então, os dados de radiação sempre foram inseridos diretamente, já corrigidos. Então, não era aquela radiação extraterrestre. Pois é, não, eu entendi, porque no seu coisa aí, no seu experimento, ele te dá, né? Ele te dá esse valor, já está inclinado lá, é aquele valor. Mas Sim, no modelo que você usa, aí tem que ter um pouco de cuidado, porque como você está com ela inclinada, isso não sim, é uma conta tão fácil assim, por isso que eu queria saber como que você calculou. sim. No programa que eu utilizei, eu esqueci o nome dele aqui agora, é Climate Consultants. Ah, Ele pega essa base de dados do Energy Plus, que tinha os dados de radiação do Inmetro, e ele já te dá a opção de fazer essa correção pelo ângulo da superfície. Então ele já faz o cálculo automaticamente, eu não tenho acesso a qual é a conta exata que ele faz, mas ele já te dá essa correção pela inclinação. ah, É desculpa que lá então, no, no lá coisa no tá Climate isso. Consultant, você já entra com a localização. Então, ele já sabe, em função da latitude, da data, etc. e tudo, ele faz a correção do ângulo de incidência. Ah, tá. Ele te dá a radiação no ângulo de incidência que você tem. Isso? Também, É, porque isso. você Você pega os coloca dados para Brasília e ele considera a localização geográfica, a latitude de Brasília. Não, eu sei, Porque mas é não, porque. não só isso, ele também faz a correção da inclinação da superfície da chaminé, no caso. Sim, então aí. Você tem Beleza. como dar um input Sim, de inclinação da superfície que você quer. E ele no, tá corrige os aí. dados para você. no Climate Consultant tem essa opção de Sim, ângulo? sim. Eu não vi lá isso, mas tudo bem. Tá, seria o Tá? caso de Melhor colocar ainda. Melhor ainda, que aí você tem um ângulo de print? incidência direitinho. Ótimo. Seria o caso de Então. colocar algum print no relatório ou não precisa disso? Eu acho que você tem que explicar. Eu não sei se, desculpa se eu passei por eu li rápido, né? Um monte de relatório para Uhum. ler, mas eu não vi essa explicação que você me deu aqui. Tá. Eu achei que tinha, mas eu Se acho que não tiver, tudo eu só bem, tinha erro falado isso no meu, PG1. passou batido, mas se não tem, então você verifica para ver se tem, porque essa continha não é trivial, porque você Sim, tem, assim, se você tiver já a direta e a difusa, ela é trivial, né? Se você não tiver, é trivial mais ou menos, porque aí você tem que considerar a difusa é isotrópico, então ela não muda com a coisa. A direta você tem que pegar ela e multiplicar é, se for direta normal, aí você tem que fazer uma continha da trigonometria para ver o que que até essa direta realmente é absorvida aí pelo coisa no plano inclinado, tá sim. certo? Então, Por mas se sorte, esse o programa Climate software te Consultant já dá, fazia isso. eu tenho certeza que ele, né, tenho bastante convicção, certeza eu não tenho, porque eu não trabalhei, nunca trabalhei com ele, mas tenho bastante convicção que ele faz isso de forma correta. É, eu acho que eu gosto, né? E aqui você define algumas coisas, mas não define as temperaturas. Então, por Uhum. exemplo, você tem TR aqui, eu não vi nem definido aqui no texto, nem lá em cima. E Uhum. eu prefiro que defina no texto também, além de lá em cima, para a gente não ter que ficar lá em cima. Então, a primeira vez que aparece, você define, Ok. tá? E aí, uma coisa que eu vi aqui é você define esse T infinito. Eu não gosto dessa nomenclatura que você usou, fiquei um pouco confuso com ela, porque T infinito, no caso aí é o quê? Não, eu acho que eu fiquei pensando nas aulas de fluidos que a gente usava, T infinito, no caso, é fora da camada limite, é a temperatura do ar Sim, ali. sim, Então, essa foi a nomenclatura que eu peguei das aulas de fluidos, mas eu acho que nos próprios relatórios de referência eles usavam outra coisa. Então, talvez sim. seja o caso de mudar essa Mas nomenclatura. o que Então, que ela significa para você, no seu trabalho aqui? ela é a temperatura do ar escoando.
Fora da camada limite. Dentro do coisa... Sim. Então tá certo, a sua ideia tá certa. A questão é de estilo também, mas eu acho que aí é uma coisa que eu acho que é meio senso comum você não botar T infinito, porque dá a impressão que T infinito é uma coisa que essa temperatura é uma temperatura que não vai mudar, Sim. né? Se o escoamento for aberto, aí você está fazendo numa placa lá, tem o T infinito, a temperatura longe da placa que não muda, tá? E aí no caso ela está mudando, né? Sim. Sim, então acho que isso daqui é importante, né? Essa aqui é do vidro, né? Balanço de energia do vidro. E aí tem esse T-Sky aqui, né? Peraí, deixa Isso. eu ver. Esse Eu daqui achei que qual eu que é? tivesse mudado isso, eu tirei. Não, perdão, professor. Isso é um erro de relatório mesmo. Isso era um erro do PG1 que o senhor me falou para mudar. Eu Ah, achei que eu tivesse apagado, mas talvez não tenha ah, compilado no LaTeX. acho, Esse termo não existe. tá, tudo bem. Então vamos mais para frente aqui. Esse T-Sky, você tinha que botar uma referência, tá? Não saiu isso. Normalmente o T-Sky, ele tem que levar em conta a umidade também. Ok. Por isso que eu fiquei na dúvida. Isso foi de um artigo de referência, ele usava só essa equação Hum, mesmo, ele não mencionava umidade. tá, não, tenho certeza que você tirou, até por causa desse número aí que está aí, 0,0552, parece uma constante empírica. Então, Uhum. mas tem que ter uma referência, porque normalmente ele depende da temperatura, da umidade do ar, ele varia com a umidade do ar, não é tanto quanto a temperatura do ar, a temperatura mesmo do ar, mas com a umidade também. Ok. Então, era bom você colocar uma referência, porque quem está lendo pode ir lá e ver, olha, quando que isso aí é válido, quando que não é, como é que a gente usa, como é que ele fez para tirar a umidade daqui. E, na verdade, já com a umidade é um modelo, né? Temperatura de escada do céu é aquela que teria a radiação térmica da atmosfera traduzida para o que a gente conhece como variando com a temperatura quarta, tá? Então, daqui que eu entendi depois o que você fez, o que era o T infinito, né? Porque está aqui nessa Uhum. equação. Deixa eu ver aqui. Quando você fala nisso daqui, ó, aí você põe esse T infinito aqui. Aí tem esse M ponto aqui. Só que a temperatura do ar, esse T infinito é a temperatura do ar que está escoando, né? Mas ela Sim. varia ao longo do escoamento. Sim, foi assumido constante, se não me engano, para esse modelo. Ele fala constante, mas constante o quê? Qual o Ao valor? Da ao entrada, longo da do saída? canal. Mas qual o valor que você usa? Não, Ela eu é... entendi o que o senhor quis dizer agora. Se- Hum, Esse deve ser na saída, então, porque tá. é um que você Então, conheceria. eu acho que não é nem na entrada nem na saída. Eu acho que aí você tem que me explicar, porque eu não entendi aqui como que você resolveu essas equações. Porque as suas incógnitas são as temperaturas, né? Sim, E que eu entendi do trabalho que você assumiu constante para o vidro, constante para a parede absorvedora, sim, certo? certo. E no caso do ar, que está escoando aí, o que que você Ah, assume para resolver essas equações? esse, esse TF, não, T infinito, no caso, foi utilizado como TF no artigo de referência. Ah, ele pega como uma temperatura média, que é corrigida por um fator que é ah, Mean Temperature Approximation Coefficient, que é um coeficiente de aproximação da
temperatura média. Então, ele pega a temperatura final e ele pega a temperatura inicial e corrige por um fator para achar essa temperatura do fluido que está escoando. Então, não é a temperatura nem final, nem a inicial, na verdade. Mas ficou bem confuso. Até agora eu não entendi como que você fez para resolver. Você tem um sistema de equações aí, Sim. certo? E que as incógnitas, pelo que eu entendi daí, no final, as incógnitas vão ser as temperaturas, né? Porque você tem todas as equações de balanço de energia, em que alguns termos, que é não linear, né? São um sistema de equações não linear, em que você tem os coeficientes aqui, porque são coeficientes de transferência de calor por convecção e por radiação, elas dependem da própria temperatura, certo? Sim. Então você tem, só que tem uma dessas temperaturas que ela está variando ao longo do seu domínio, né? Então teria que ser uma equação diferencial. Só que eu acho que, pelo que eu entendi do que você fez, você simplesmente assumiu que ela é constante. Uhum. Para resolver essa coisa, e seria então aí uma temperatura média do ar que está escoando entre entrada Sim. e saída, certo? Assim que eu entendi que você fez, me corrija se estiver errado. Então você tem uma temperatura só do ar, não, ela não varia ao longo do coisa, né? Isso. Aí depois você pega essa temperatura e pelo calor que você sabe que o fluido absorveu, calcula de saída como sendo a de entrada, né, que você conhece, mais o calor que ele absorveu, dá uma temperatura de saída. Só que não está nada explicado aqui. Então, eu fiquei, Uhum. bom, o que será que ele fez para resolver esse problema? Isso que eu digo, se você tem um resultado, você fez, você resolveu de alguma forma, mas eu acredito, né, eu espero que esteja certo, mas eu acho que não está refletindo aqui no seu trabalho, tá ok? Ok. Outra coisa que eu fiquei na dúvida nesses gráficos aqui, o que são esses Vs? Eu não entendi essas Sim. cores, eu fiquei bem confuso. É porque isso aí, no caso, foi só para poder ter uma comparação do que foi arbitrariamente definido como uma vazão, digamos, aceitável para uma chaminé, só para poder avaliar o desempenho dela, se seria o suficiente ou não, no caso for utilizado como referência uma norma da Anvisa, se não me engano. O professor Pimenta pode me corrigir isso, acho que são 27 metros cúbicos por hora. No caso, eu transformei isso para metros por segundo, porque era o jeito que eu coloquei Então, esse para V é poder de comparar. velocidade ou é de vazão? De vazão, no caso, é o mesmo que está aqui no eixo Y, de vazão Mas então, volumétrica. mas aqui mas ele fala assim, maior que 0,08, Isso. 0,008. Mas, Tá errado isso, é 0,08. mas ela devia estar vermelho só acima do 0,8 aqui, ou não? Não, devia estar azul acima do 0,8. Eu acho que teve algum problema na hora de passar esse gráfico para aí. Ok, então dá uma verificada aí em Sim, todos esses gráficos. Ficou bem confuso esse aqui, eu não entendi direito. Eu sim, acho eu que acho. seria interessante também você fazer aí, era colocar, só para a gente entender o seu modelo, você colocar o resultado, né? Primeiro que eu acho que você tinha que colocar aqui como resultado, né? Aqui no coisa, né? Você colocar de um dia. Bota lá um dia, explica aquele dia, mostra quais são as variações, o que está acontecendo, o que seu modelo conseguiu resolver, porque um dia, talvez pegue um dia mais regular, que tenha um dia de céu claro, e mostre como o seu modelo se comportou ao longo desse dia, né? Você vai ver que ele Uhum. vai crescer e tal, e você mostra, explica, discute um dia só,
para ficar bem claro o que o seu modelo faz. E aí você pode colocar depois, né? Colocando aí os inputs de radiação e tal que você teve, e coloca uma coisa que é para um mês aqui que você colocou, né? Tá certo? Ok. Melhorando, claro, esses gráficos aí, explicando melhor o que cada um deles representa, né? Ok? Do experimental, eu acho que essa coisa, medir temperatura de superfície é bem difícil, né? Não é fácil, não é uma coisa fácil, acho que você percebeu isso aí. Tem Sim. termopares específicos para medir temperatura de superfície, por causa desse problema, ainda mais temperaturas de superfície que estão expostas ao sol, é complicado você medir qual a temperatura dela. Bom, você fez o que foi possível, imagino, né? Porque até essas coisas são, são caros, esses termopares não são baratos, né? Então, não é tão simples assim, né? Essas informações de calibração acho que não precisam estar aqui, né? Acho que podia ir para o apêndice, porque é uma coisa que é irrelevante para o é relevante para o trabalho, mas não para as conclusões que você vai apresentar no seu coisa, né? Medição de radiação solar, eu agradeço que você desvendou como é que funciona esse coisa aqui, né? Já perguntei. Realmente a medição de vazão é um pouco prejudicada pelo instrumento aqui, porque você teve que restringir o escoamento, né? Então, realmente ia ser difícil de obter os mesmos resultados lá do coisa, né? Então, acho que os resultados estão prejudicados aí pelo que você já comentou, né? A dificuldade de medir temperatura de superfície, é o que você quer. Só que a temperatura do ar deve estar bem medida, né? Se bem que, pelo que eu entendi, você fez uma cobertura nela para evitar essa É, radiação, né? eu tentei evitar com... Tem uma imagem do cilindro de aço que foi É, utilizado para tentar cobrir ele. Eu também coloquei uma cobertura do próprio MPU, então da espuma de poliuretano, para tentar isolar ainda mais. Mas mesmo assim, eu acredito que teve alguma influência. tá, pois é, eu vi aqui esse negócio. Bom, então, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu ver aqui se tem mais algum comentário aqui, das conclusões que você tirou. Ficou um pouco prejudicada pelo próprio relatório, não deu para entender muito bem as coisas como você fez, né? Então, era isso aí, Pimenta, que eu tinha para falar. Como eu falei aqui, eu acho que o trabalho está. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui, porque eu gostei do trabalho, então é uma coisa que me interessa. Eu acho que ele fez muita coisa, acho que o Vitor fez bastante coisa. O trabalho experimental é sempre mais complicado. Acho que faltou também uma coisa que em trabalho experimental seria um pouco importante, é você fazer algum comentário em termos de incerteza das medições, né? Porque eu acho que você tem condição de fazer isso, porque você calibrou, né? Você pode associar essas coisas que você não sabe a incerteza. Você vai ver que vai ter uma incerteza muito grande Uhum. no seu experimento, que talvez explique algumas discrepâncias aí em relação à comparação com o modelo, né? Porque a medição fica prejudicada pelo que você tem, porque trabalhar faz parte. Tá ok? É isso aí, Pimenta. Desculpe aí se eu falei mais do que eu devia. Não, não, que é isso, foi excelente. Obrigado pela contribuição, pela análise do trabalho. Acho que com isso a gente vai poder ajustar algumas coisas, né? Como é um trabalho final, a preocupação maior agora é deixar um relatório final da melhor maneira possível, né? Porque isso vai para o repositório da UNB, né? Isso é acervo, né? Pessoas vão acabar esbarrando com esse seu trabalho futuramente, né? Pessoas que estiverem estudando o mesmo tema, né? Então, é importante deixar um bom relatório, né? Não que o relatório esteja ruim, o relatório está bom, mas
deixar um relatório bem apresentado, melhor Sim. dizendo, né? Porque isso reflete a imagem de todos nós e da instituição, né? Então é importante, além de facilitar o entendimento de quem vier trabalhar com isso futuramente, né? A gente está preocupado que a pessoa entenda bem tudo que foi feito direitinho, né? Tá Sim. bom. Bom, eu anotei aí, como eu faço sempre, né? No chat vai ficar registrado, né? Algumas observações que eu fiz, né? Mas está gravado também. Esse trabalho nós iniciamos com essa questão de chaminé solar alguns anos atrás, no trabalho do Tomás Gonzalez, foi o primeiro trabalho, né? Eu não sei se você estava, Mário, porque inclusive tinha um tio dele que produzia cachaça, lembra disso? Você estava lá, não estava? Estou tentando Acho que era o lembrar Taiguara. aqui. Era o Taiguara que estava, Eu então. acho que eu não me lembro desse, não. Eu me lembro Ah, do. então. Eu acho que Senão do você primeiro lembraria, dele eu estava. porque no final teve até uma degustação de cachaça lá no final. Ah, então eu lembraria, não, com Você certeza. lembraria disso, né? Não, O, sim. o Tomás ele fez um trabalho envolvendo já essa questão de chaminé solar e também a questão da troca de calor geotérmica com solo, né? Então, o acoplamento da chaminé solar com o trocador de calor geotérmico, né? Isso foi feito anos atrás. Estou citando isso porque ontem o Tomás defendeu o mestrado dele na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, inclusive o Vitor assistiu à apresentação, né? E lá ele deu Sim. sequência nisso, né? Ele voltou a falar sobre chaminé solar, então esse é um tema que a gente já vem trabalhando há algum tempo, né? Com o trabalho do Vitor, a gente quis fazer um trabalho mais mesmo de pesquisa, voltado para desenvolvimento do modelo, voltado para investigação experimental. Não estávamos muito preocupados com a questão da aplicação em si, né? Coisa que foi assim no trabalho do Tomás, né? Tanto na graduação quanto agora, né? Na Hum, defesa dele de mestrado. Foi um trabalho de aplicação. Ele pegou uma arquitetura lá e viu o que a chaminé solar contribuía para a vazão, para o deslocamento de ar no ambiente, né, do edifício. Mas aqui não foi o nosso propósito. Aqui realmente a gente resolveu estudar com foco para a chaminé, né? Eu acho que isso foi assim é o que eu gosto mais até de fazer. Acho que ficou interessante o trabalho nesse sentido, né? Minha apreciação é de que o Vitor conseguiu trabalhar de forma independente aí, né? Conseguiu avançar, apesar de toda a dificuldade, né? De contato, né? A gente conseguiu doação, as placas, por exemplo, que foram usadas para Sim. construir, foram doadas, Essa né? doação muito bem-vinda, inclusive. Eu acho que tem que agradecer a Sim, pessoa com depois. certeza. A empresa se chama Multivac, né? O principal responsável lá da empresa é o Robert, que é amigo nosso há muitos anos, né? Então, a gente pensou que era uma boa solução para construir a chaminé, né? A estrutura da chaminé, porque é uma chapa isolada termicamente, né? Então, é uma chapa fácil de montar, fácil de cortar, leve. O Vitor conseguiu fazer tudo isso aí também. Então, teve muita mão na massa, né? Que o Vitor foi capaz de desenvolver. Sem apoio técnico, né? Não teve nenhum É, apoio, né? A gente não tinha como ter o apoio dos técnicos. Teve o apoio do Felipe, queria também deixar registrado aqui, né? O Felipe foi sim, lá na UNB, né, por 2 vezes para nos ajudar a calibrar os termopares, né? Então, o Felipe sempre é muito prestativo com a gente, né? Não é a primeira vez. Então, isso foi muito importante também, né? Mas, enfim, é um trabalho que a gente pretende continuar novamente, né? Acho que o semestre que vem eu vou apostar nos mesmos temas que a gente trabalhou esse semestre. Não pretendo, assim, em princípio, abrir nenhum tema novo, né? Esse aparato que você deixou aí, Vitor, depois a gente precisa ver como é que a gente faz, né? Para transferir ele lá para a universidade, porque um novo sim, aluno vindo a trabalhar com ele, né? sim. Seria interessante da gente continuar os ensaios, melhorar a instrumentação, né? Então, é um primeiro trabalho, sempre tem muito, num primeiro trabalho principalmente, né? Sempre tem muita coisa que pode ser melhorada, né? Sim. Por melhor que esteja, sempre há o que melhorar. Então, a gente quer continuar insistindo com isso, certo? Bom, basicamente é isso, não vou me prolongar mais, já são 10h35, já estamos aí com 1 hora de, de duração.
Agora, como a professora Cláudia não está aqui, né, nós também ganhamos algum tempo, mas agora nós vamos, então, reunir a banca examinadora isoladamente, só para discutir com relação à menção, e eu acho que a gente vai fazer como fizemos nas outras oportunidades. Vou pedir para todos se ausentarem da sala, tá? Ok. E aí eu vou reunir aqui com o professor Mário, e na sequência eu te chamo já, tá bom, Vitor? Tá bom, eu vou esperar então. Obrigado, professor. Obrigado, professor Mário. Tá, até já. Falou, Vitor. Parabéns aí. Obrigado. Obrigado. Estou parando a gravação.